garantir o melhor atendimento aos pacientes que buscam o tratamento contra a obesidade, Sivieri abriu em São José do Rio Preto a Clínica Sivieri, fruto da união entre ele e a médica Francine Sivieri. Ao todo, o corpo clínico dispõe de mais de 14 profissionais altamente capacitados em diversas áreas ligadas ao emagrecimento. Há nutricionistas, psicólogos, psiquiatra, endocrinologista, esteticista e os médicos. São mais de 17 anos de experiência com mais de 20 mil pacientes atendidos, mais de 2 mil bariátricas realizadas e mais de 4 mil cirurgias no total. Abre aspas, optamos por uma estrutura física moderna voltada ao bem-estar e qualidade do serviço oferecido aos nossos pacientes e para toda a equipe de profissionais que atuam no local. Em um ambiente aconchegante localizado no bairro Nova Redentora, a clínica conta também com especialistas nas mais diversas áreas, como psiquiatria, oftalmologia, ginecologia, nutrição, psicologia e educação física. Fecha aspas. Finalizou Tiago. No ar, com Hamilton Trevisan. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do No Ar com Hamilton Trevisan. Hoje um episódio muito especial. Uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, já chegou puxando a minha orelha, inclusive, aqui nesse programa, tá bom? E a gente vai falar sobre vários assuntos, sobre a vida pessoal, carreira e principalmente sobre as novidades em relação à medicina. Hoje eu tenho a honra e o privilégio de poder bater um papo muito bacana aqui com a doutora Francine Sivieri. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, Milton. Que legal, eu tô me sentindo na rádio, ouvindo sua voz tão de perto assim, ó. Nossa, eu não achei que ia ficar assim. Gente, hoje realmente é um episódio muito bacana, tá? Convido você a se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar aquele like, tá? O coraçãozinho e compartilhar com todo mundo que estamos ao vivo aqui com a doutora Francine. A gente vai falar, inclusive, para você que é diabético, para você que está nos acompanhando agora, pessoal também em relação às coisas metabólicas que tá todo mundo esperando. O pessoal já mandou mensagem aqui hoje. Foi uma das caixinhas de perguntas do Insta que teve mais perguntas, inclusive. Estou muito feliz com isso. E também sobre obesidade e o lançamento, né? Tá chegando muita coisa nova. Tem um novo medicamento agora que a Anvisa aprovou. A gente vai falar sobre tudo isso hoje aqui no nosso No Ar com Hamilton Trevisan. Desde já agradecendo aqui a Encantar e Mimos Afetivos que está presenteando a doutora Francine com essa caneca personalizada, tá bom? Um beijo à Renatinha. Para você que precisa aí de um presente especial, diferenciado, procure Encantar. Encantar e Mimos Afetivos é a novidade do momento, tá bom? Com a gente também o Fernandão Bebidas, o melhor preço de bebidas de Rio Preto e região é no Fernandão. Tem o app, que com ele é levinho, é fácil para você fazer as suas compras. Tem também o Rei do Pão de Queijo, agora com 3 unidades aqui em São José do Rio Preto, inclusive na General e no Plaza Capital, além da Badiba City. Marcão Imports, o melhor em produtos Apple você encontra com o Marcão Imports também no Plaza Capital, tá? E o Marcão é o seguinte, você vai lá no @Marcão Imports RP, além de você poder comprar os produtos da Apple, os novinhos, lançamentos e tudo mais, lá também tem uma máquina sofisticada que vai fazer o reparo do seu aparelho. Às vezes seu aparelho só trincou alguma coisinha, arrumou alguma coisa que precisa consertar, o Marcão tem esse equipamento e você não precisa trocar a peça inteira, tá bom? Então dê uma passadinha no Marcão Imports. Mercadão Agropet, com um preço bom ninguém compete, tá chegando a 8ª loja do Mercadão Agropet. Fique ligado, logo, finalzinho de ano, para você saber das novidades. @Mercadão Agropet, você vai saber de tudo que acontece por lá. E a Farofa da Nega, o melhor acompanhamento do Brasil. A doutora Fran vai receber também um kit da Farofa da Nega aqui, de presente. São 5 sabores, tem a tradicional, tem a picante, tem também a caipira, a de limão e a de banana, tá? Daqui a pouquinho, no finalzinho do episódio, ela vai levar esse kit maravilhoso. Entra lá no @Farofa da Nega ou farofadanega.com.br para você acompanhar também as novidades. Doutora, muito obrigado pela presença, estou muito feliz mesmo, de verdade. Primeiro porque a Clínica Sivieri é nossa parceira aqui, o Tiago já veio, já participou com a gente, tive a presença lá também. E eu acho impressionante, assim, o dia que o Tiago foi na rádio, a quantidade, né, de ouvintes que são bariátricos, eu não sabia. E porque eu já conheço a pessoa quando ela já estava magra, né? E eles falaram, não, eu conheço o Dr. Tiago. E todo mundo falava Dr. Tiago e Fran.
Dr. Tiago e Fran, Dr. Tiago e Fran. Eu falava, gente, quem que é essa Fran? Até que eu a conheci. E desde então, a admiração pelo casal aumentou ainda mais. E hoje estou tendo aí o privilégio de tê-la aqui para poder bater esse papo. Eu queria que você compartilhasse com a gente um pouquinho sobre essa sua jornada, né? Como que foi que você se viu, né, nesse mundo aí da medicina e principalmente em relação à endocrinologia e também às doenças metabólicas. Boa noite. Boa noite, Hamilton. É um prazer de novo estar aqui, como ouvinte, como cliente, como parceira. É isso aí. E como sua médica, né? E essa parte eu acho que a gente pode deixar mais para o final, para a gente poder conversar sobre outros assuntos. Nós temos, mas assim, aqui no nosso estúdio, né, nós temos uma pessoa que ela realmente tá vestindo a camisa. Nota 10. Não é? Mas o que é o bom disso? Eu que indiquei. Então, quer dizer, se eu não estou fazendo, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Então, assim, aí a gente está com um orgulho muito grande que a Maria está indo lá e está funcionando, né? Bom, vou começar. Escolhi medicina porque li lá no livrinho do bebê, que a minha mãe preencheu, que eu ia ser pediatra. Olha só. Não tinha ninguém na família médico. E eu fiquei com aquilo na cabeça. E coloquei na cabeça que eu ia ser médica, pediatra, ponto final. Primeiro ano de faculdade, pediatra. Segundo, terceiro ano, psiquiatra. Me apaixonei por um senhor, um professor da faculdade que infelizmente já faleceu. Sim. Quarto ano, conheci a endócrino, os meus chefes, os meus mentores. E aí eu falei, é isso, não tem mais jeito, é aqui que eu vou ficar. E nem passava pela minha cabeça, né? A gente nem falava muito em bariátrica nessa época. Sim. Vou entregar minha idade aqui, mas estou falando antes do ano 2000. Sim. A bariátrica estava começando, na verdade. O Dr. Gilberto, até a gente fez a jornada agora da clínica, né? Multiprofissional de obesidade. O Dr. Gilberto, que é o pioneiro em Rio Preto, a primeira cirurgia dele é 99. Eu não sei se é o Dr. Gilberto, que é lá da minha terrinha, Paulo de Faria. Sim, Paulo de Faria. E ele começou no HB, né? Começou em Rio Preto e a primeira é 99. Então, eu estava em 99 no segundo ano de faculdade. Sim. Estava começando. E aí, por coincidência do destino, né? Comecei a namorar o Thiago no último ano da faculdade. Ele é de outra turma, da mesma faculdade. E aí a gente começou com uma sala juntos. Eu fazendo endócrino, ele fazendo a cirurgia do aparelho digestivo. E aí os caminhos o levaram para a cirurgia bariátrica. Ele foi contratado pelo HB, na equipe do Dr. Gilberto. E aí as nossas especialidades se juntaram, né? E desde então, há quase 12 anos, a gente tem a clínica. E hoje uma equipe multiprofissional, principalmente ligada à obesidade, cirurgia bariátrica. Claro que eu não faço só isso, a endócrino tem um monte de outros assuntos, de outras vertentes, né? Tireoide, dislipidemia, enfim, são vários hormônios. Mas hoje o nosso foco principal é a obesidade clínica, o tratamento da obesidade clínica e cirúrgica. Muito bem. Bom, e gente, a gente já mostra aqui sempre nos nossos episódios aqui, mas a Clínica Sivieri hoje, com certeza, ela tem um know-how tão grande, né? Porque é uma estrutura completa, né? Tudo aquilo que você precisa realmente em relação, não só às doenças que você está, mas assim, a obesidade. O que eu achei mais feliz o dia que a gente estava lá, é quando foi liberado uma cirurgia para um rapaz fazer, ele saiu como se ele tivesse ganhado na Mega Sena, né? Feliz da vida, porque realmente é uma mudança de vida, né? E hoje, quando você chega lá na clínica, né? Aquele espaço lindo e todo mundo trabalhando. Pô, aproveitar e mandar um beijo especial para Maiara. Cara, que pessoa sensacional. Ela é incrível, é muito atenciosa, ela é sensacional. Hoje você vendo o seu começo, né? Quando você estava lá e ainda naquelas dúvidas, será que eu vou ser aqui, psiquiatria e tal. E hoje você vê a clínica, você vê os seus pacientes, você vê o pessoal entrando. Conta um pouquinho como é isso. Hoje é um ambiente muito gostoso. Hoje eu até brinquei, eu saí na sala de espera, assim, e estava lotado de pacientes da bariátrica, porque de manhã a gente atende junto, eu e o Thiago. E eu falei que eu adoro ficar ouvindo da minha sala, inclusive, porque acaba virando uma equipe de autoajuda ali. Sim. Um ajudando o outro, um paciente que operou há um mês, um que vai operar, um que já tem 6 meses de cirurgia. E hoje a gente trabalha realmente em uma família. A Maiara, nosso braço direito, as secretárias, 2 nutris, 2 psicólogas, psiquiatra, os auxiliares do Thiago, enfim. A gente bate um na porta do outro e discute caso, e um interfona na sala do outro, e realmente isso é um prazer, é muito bacana a gente saber que a gente está
em grupo, em família mesmo, num time, tentando fazer o melhor para o nosso paciente. Doutora, a gente tinha colocado aqui uma caixinha de perguntas, né, para o pessoal poder também estar participando com a gente. A Michele está mandando aqui. Doutora, tudo bem? Acompanho vocês pelas redes sociais e fiquei impressionado, inclusive, da última semana, né, sobre o evento que teve. Queria que a senhora pudesse nos contar um pouquinho mais sobre o que foi o evento, né, e também sobre as novidades, né, em relação à obesidade. Aí tem mais uma também que ela tinha engatado aqui, que é a situação da obesidade no Brasil e no mundo, né? Os principais desafios aí que o pessoal está tendo hoje em dia, porque vem crescendo a todo instante, né? Isso é assustador, né? Quando a gente pega os dados, quando eu estava terminando a faculdade, 2003, a gente tem um dado de 2006 com em torno de 10 a 11% de obesidade no país. 2010, 2015, a gente passa para quase 20%. Agora, a gente está com 30% de obesidade, 31%. Quando você soma obesidade e sobrepeso, a gente já tem 2/3 da população acima do peso. Então, assim, eu brinco com os pacientes que é mais fácil a gente encontrar na rua um paciente acima do peso do que um paciente com peso normal, Sim. né? Então, assim, virou uma epidemia mesmo e a gente pode chamar de uma pandemia, né? Porque é mundial. Se você pegar os dados norte-americanos, então, são assustadores. A projeção para 2035, Hamilton, é que 4 bilhões de pessoas no mundo estejam com obesidade ou sobrepeso. Isso impacta diretamente na economia mundial, no PIB de cada país. E isso coloca as doenças cardiovasculares no topo das causas de mortalidade no mundo todo, né? E o principal fator de risco para isso, um dos principais, é a obesidade, porque ela leva a um monte de outras consequências, né? Então, assim, realmente é uma epidemia, e isso ficou muito claro na época do Covid. A gente viu muito paciente jovem perder a vida, Sim. e cujo fator de risco principal era a obesidade, né? Ele não tinha mais nada de comorbidade. E quando a gente olha dados de tratamento dos pacientes obesos, a gente vê que só 3% dos obesos têm acesso à medicação ou a algum tratamento especializado. Existe um estigma muito grande ainda em torno da obesidade, né? Existe um preconceito em falar em medicação para obesidade. Sim. E isso é muito complicado. E a ideia da jornada, pegando aí a primeira pergunta dela, foi exatamente por isso. Vamos falar de obesidade como doença. Ninguém tem dúvida que eu tenho que tomar um remédio para hipertensão. Ninguém tem dúvida que eu tenho que tratar a pneumonia com antibiótico. Ninguém tem dúvida que eu tenho que dar remédio para o diabetes. Por que existe esse preconceito tão grande em relação a usar uma medicação para obesidade? Sim. Então, a ideia da jornada foi isso. Mostrar a obesidade como uma doença, porque isso, às vezes, a gente vê de próprios colegas médicos. Mas por que você vai tratar? Você está bem, né? Esteticamente você está bem, mas você está obeso. E mostrar principalmente a importância da equipe multidisciplinar dentro desse processo, né? A gente não consegue nada sozinho na vida, né? Sim. E no tratamento da obesidade, muito mais. Então, a ideia foi essa, foi juntar a nossa equipe, e a gente pensou como uma coisa menor, era a primeira jornada, e no fim, assim, eu fico até arrepiada de te contar, porque na hora que terminou, a gente falou, o que a gente fez? Foi no braço, sem ninguém, assim, por trás, nenhuma empresa de congresso, nada disso. Eu falei, eu quero chamar aquele professor que eu amo da Unicamp. Sim. E-mail, tá bom, eu vou. Eu quero chamar o chefe da obesidade da USP. Ok, eu posso ir e voltar no mesmo dia. Topa? Que bacana. E aí eu juntei os meus ex-chefes, o Thiago juntou os ex-chefes, os colegas que vieram de fora. E foi realmente muito bacana. E eu acho que a gente conseguiu passar o que a gente queria, que foi essa ideia mesmo, que o tratamento precisa ser multidisciplinar. Sim. Eu vou até confessar uma coisa aqui para vocês que estão nos assistindo. O dia que eu fui me consultar com a doutora Fran, ela realmente foi muito sincera nesse aspecto, né? Da gente tratar. Por quê? Porque eu até achei engraçado, porque ela tava vendo os meus exames, né? E tava tudo certinho. E ela falava, não é possível. Não é possível, e não é possível. E ia. Só tava faltando 2 folhas, gente. Eu já tava querendo bater o recorde, assim. Ela falou assim, achei. Ela falou assim, ó, aqui deu que você é pré-diabético, né? E aí ela falou uma coisa pra mim que, assim, mas da maneira mais clara possível. E ela falou assim, você tem que entender isso. Você tá ótimo, você tá perfeito, só que você é obeso. Aí o que acontece? A obesidade é uma doença.
tudo aquilo que há de ruim que você pode ter através do seu peso é pela obesidade. Então, hoje tá ok. Mas a partir de amanhã vai começar a acontecer um negocinho aqui, vai começar a acontecer um negocinho ali, vai começar aqui, e por conta do quê? Da obesidade. E aí, realmente, assim, é aquele choque de realidade que você tem que saber, né? Que realmente você tem que tratar como uma doença. Foi o que ela disse em relação ao exemplo ao remédio. Se você está com um problema, você tem que tomar um remédio para aquilo. Você está com tal. E aí você tem que ver o que é que hoje em dia tem para poder te beneficiar, para você realmente resolver o problema. Resolver, ou pelo menos, né? Tratar o problema da obesidade. E aí... Tem aquela coisa também que muita gente fica tomando as coisas por conta própria. Isso é uma coisa que escuta, né? O meu vizinho perdeu 20 quilos tomando um comprimido e ali você consegue comprar sem receita. Ali, isso também é um perigo, porque às vezes, né, a pessoa, por exemplo, eu fiz um monte de exames, levei até você, e provavelmente aquilo que eu deveria fazer, ou o remédio que eu vou tomar, ou o que eu vou fazer, é devido ao exame que eu tenho. Tem coisas que eu não poderia ser feito. Às vezes, o remédio que a pessoa vai tomar sem receita pode ocasionar uma outra coisa nele, né, doutora? Sem dúvida. Eu acho que a gente está pagando o preço especificamente por isso, né? Por má conduta. Sim. A gente tinha muito remédio ruim no passado, que causava rebote, que causava dependência até, né? Os derivados anfetamínicos. É o que a gente tinha para utilizar. Infelizmente, tem muito colega que usa coisa errada, inclusive, né? Saindo de internet, que aí é uma terra de ninguém, né? Você sabe muito bem disso, que a gente tem um monte de pílula milagrosa. Sim, sim. E provavelmente todas contaminadas com anfetaminas, com coisas proibidas hoje no Brasil. A gente tem, infelizmente, muito colega prescrevendo coisas erradas, né? Cientificamente erradas. Então, acaba que contamina tudo. Tudo é ruim para a obesidade. E a gente precisa separar o que é ético, o que é cientificamente correto do que não é. Né? E aí vira esse estigma, vira esse preconceito. A gente tem medicação boa hoje, só que a medicação é isso aí, o tratamento é individual. Sim. Então o que serve para você não serve para Maria, não serve para Joana, não serve para o João. Por isso que é preciso do médico, né? Claro. E nós vivemos um problema grande no país. Essas medicações novas que são desenhadas para a obesidade, né, que imitam hormônios de saciedade, elas não precisam de receita médica. Sim. Então, elas estão em falta, inclusive. Porque é isso, o vizinho usou, então eu também vou usar, né? E ela vai lá e compra na farmácia com a tranquilidade de quem está comprando um fio dental, né? Sim. E aí não vai dar o resultado efetivo, eficaz, porque não era para ela. Ou talvez era, mas no momento oportuno. Eu precisaria tratar alguma outra coisa primeiro, eu preciso fazer os exames, eu preciso de um acompanhamento nutricional. Então, esse é um problema que a gente vive todos os dias no tratamento da obesidade. E é normal, né? A gente está com uma doença epidêmica, a gente não tem profissional para tudo isso, e todo mundo quer buscar uma causa mais fácil, né? Uma maneira mais fácil de lidar com isso. É porque, às vezes, a pessoa não quer emagrecer, ela quer ser emagrecida, né? Sim, sem dúvida. É muito difícil perder peso. E é mais difícil ainda manter a perda de peso. Sim. Então, assim, a gente tem que olhar muito para isso e conversar muito com o paciente, principalmente com o paciente que vai fazer bariátrica. Não é a cura. Não vai ser cura. A gente tem N motivos para levar à obesidade, coisas que a gente até desconhece, né? Sim. Então, sim o resto da vida acompanhando, o resto da vida tentando controlar e equilibrar essa balança entre o que a gente come, o que a gente gasta e evitar que o paciente volte a ter obesidade. Tem às vezes a pessoa até quer puxar minha orelha ou arrancar minha cabeça, porque fala assim, o cara fala as coisas, por que ele não faz, né? Mas tudo na vida é a tal da prioridade, né? Se você quer comprar uma casa, você vai economizar, você vai arrumar um outro emprego, você vai fazer mais alguma coisa para você conseguir a sua casa, né? Se você quiser trocar o seu carro, se você for fazer, por exemplo, eu quero ser pai, alguma coisa nesse sentido. Para emagrecer também, às vezes a gente sai de casa de manhã e eu vejo um cara 3h30 da manhã numa bicicleta e eu falo assim, nossa, velho, não é possível que esse cara tá desse jeito. Mas não, às vezes ele não gosta de estar ali. Mas ele precisa, né? Então, assim, a prioridade dele é a perda de peso, é tentar buscar uma qualidade de vida bem melhor. E para isso, uma pessoa, por exemplo, no meu caso, 45 anos, comendo errado, fazendo coisa errada, já fez um monte de dieta, já tomou muita coisa errada, né? A gente vai chegando num ponto que aí você vai falando assim, não sei se eu vou fazer isso ou não, né? Não sei se eu vou ir para a academia ou não. É por isso que eu defendo muito quem tem a coragem, né, principalmente, e quem tem a sabedoria de fazer uma bariátrica. Porque a pessoa que ela realmente vai lá e fala, eu vou fazer,
ela já passou pelo psicólogo, ela já está com a cabeça entendida do que é a bariátrica, né? Tudo que vem pela frente, as dificuldades que ela vai ter que fazer, mas lá no fim ela sabe que é o que ela precisa para ela poder alcançar o objetivo dela, que é perder o peso, que às vezes ela só com remédio, só ela não dá conta, né? De novo, só uma coisa nunca vai funcionar, né? A gente mostrou, assim, a gente começou a jornada, o Thiago mostrando isso. Aquela velha história de que o mandurinha não faz verão, Sim. né? Então, hoje eu falo para o paciente, depois de 20 anos de formada, que eu estou fazendo esse ano, e 12 lidando com obesidade, vamos parar de brincar de tratar a obesidade. Não adianta você... Vou chutar, tá? Não Sim. é você especificamente. Claro, Alguém claro. com 150 quilos dizer, eu vou para nutricionista, eu vou perder peso, todo o peso que eu preciso. Não vai perder. Sim. Ele precisa de medicamento. Qual medicamento eu não sei, mas ele precisa. Ele precisa fazer tudo junto. Ele precisa de exercício, ele precisa de uma equipe, né? Como a gente estava conversando. E ele precisa de manutenção. Ele precisa entender que ele vai ficar muito tempo tratando aquela doença. Talvez para o resto da vida, né? E é o que você falou. Acaba cansando. A pessoa tem que ter estímulo sem parar para que ele consiga manter aquilo. Hoje, a cirurgia bariátrica é o melhor tratamento de manutenção para a perda de peso. A gente não tem dúvida disso. É a primeira escolha? É a primeira indicação? Nunca. Sim. O Thiago muitas vezes me encaminha um paciente que tem toda a indicação de fazer bariátrica, mas que nunca tratou, nunca fez um tratamento para obesidade de forma correta. Ele precisa entender primeiro o que é a doença, qual é a parte nutricional que ele precisa seguir. Muitas vezes ele precisa de terapia, ele precisa de medicação para ansiedade. Aceitar que ele precisa aceitar, ele precisa tentar, né? E se esse tratamento falhar, aí sim ele tem indicação para cirurgia bariátrica. Então, o paciente precisa ser preparado para uma mudança de vida realmente e para que ele entenda que ele precisa se conectar com a doença dele, que ele precisa pegar isso para ele, e a gente brinca que o dia da cirurgia é a cerimônia do seu casamento. Você tem que ter um namoro, você tem que ter um noivado, e depois do casamento você vai ter a lua de mel. Mas a gente sabe que depois da lua de mel vem o batidão, né? E se a gente não conseguir manter aquilo, se a gente não alimentar aquilo de uma forma positiva, o casamento não vai ser um sucesso a longo prazo. Então, isso é um dos nossos grandes problemas hoje. É fazer o paciente entender que depois da lua de mel vai vir os problemas. E que ele precisa ficar firme e continuar acompanhando com a equipe, porque senão essa doença crônica e recidivante vai reaparecer. Não pode marcar bobeira, né? De jeito nenhum. Hoje tá sensacional aqui, um programa incrível para você que tá nos acompanhando. E não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar aquele like. Para você que tá tentando mandar a sua perguntinha aqui pro nosso chat, você tem que se inscrever no canal, tá? É 1 minuto, 1 minuto e meio, o YouTube já libera e você já consegue mandar aqui a sua perguntinha. Você tá vendo esse QR Code do nosso lado? É da Montana Automóveis, que é a nossa patrocinadora também. Para você que tá a fim de comprar, trocar ou vender o seu veículo, fazer o melhor negócio, procure a Montana Automóveis. É só você clicar aqui, você vai ter todas as informações, tá? Para você fazer o melhor negócio, com certeza, com aqueles carros, os veículos, né? Com procedência, qualidade e até 2 anos de garantia, só a Montana tem para você, tá bom? Falar também aqui com a gente da Tom Sports. Para você, a gente tá falando aqui de você perder peso, ter uma qualidade de vida e nada melhor do que você também fazer uma atividade física. Você precisa dos melhores produtos, você precisa daquele tênis bacana, aquela roupa legal e tudo isso você encontra na Tom Sports, lá no Iguatemi, em Rio Preto, tá bom? Só você chegar no piso 1, você já vai ver uma loja bonita, laranja, troca uma ideia lá, você vai ter com certeza os melhores equipamentos. Tem bike também para você, beach tênis, que é a sensação do momento, você vai encontrar todos os acessórios para você praticar o seu esporte, tá bom? É o @TomSports, _ para você ter mais informações também no Instagram. Para você que passou por um oftalmologista, tá precisando do seu óculos, procure Márcio Óculos, Márcio Óculos, Márcio Óculos, onde você vai ter as melhores armações, as melhores lentes e o melhor preço da cidade, tá? Facilitado para você também. E lá você encontra a armação que combina com você, combina com o seu rosto e aquela lente bacana que vai deixar você com certeza com a sua visão com a qualidade total. Márcio Óculos, junto com a gente por aqui também. E para fechar aqui essa nossa parte dos patrocinadores, tem aqui um recadinho esperto aqui, o André, da AM Informática. Tá chegando aí o Dia das Crianças, tá bom? E a AM tá com caça ao tesouro, caça código e dá tempo de você participar. Vai lá no Instagram, @AM Informática Sistemas, AM Informática e Sistemas, para você saber como é que funciona. O André vai colocar um pedacinho aqui, um recadinho que a gente tem para você. Rola aí, André.
Oi, bem-vindo à primeira edição da Caça ao Código Secreto. De hoje até o dia 9 de outubro, nosso conteúdo do Instagram terá pedaços escondidos do Código Secreto. E sua missão é conseguir juntar todos eles na sequência correta. Assim que estiver com o código completo, você deverá entrar em contato com a nossa equipe pelo WhatsApp para receber a sua chave, que abrirá o arquivo com o seu número da sorte exclusivo. Quando estiver com seu número, você terá até o dia 12 de outubro para postar um story com a frase que está na legenda contendo o nosso @ mais o número da sorte. E aí a sua missão estará completa. Todos que conseguirem o número da sorte estarão concorrendo a uma surpresa que será revelada ao longo dos dias e sorteada no dia 13 de outubro em comemoração ao Dia das Crianças. Confira todas as regras na legenda. E uma boa sorte a todos! É isso aí, boa sorte para todo mundo. Então vai lá então, @AM Informática e Sistemas para você saber das novidades, tá bom? Doutor, aproveitar aqui e mandar um abraço para todo mundo que tá no chat acompanhando a gente. O Pinguim, tô aqui aguardando vocês. O Renan Buca, bora galera. Hamilton, estamos aqui no aguarde também. O Renan que tá passando por um momento em relação o joelho dele, né? A perna dele, tá? Ele machucou jogando bola. Também tá gordo igual eu. Você precisa dar um jeito de emagrecer, viu, Renan? Senão não tem condição, tô brincando. Quem mais aqui? O Rogério Augusto, cheguei, tá todo mundo aqui ligado. A esposa dele, Andréia, também. A Yasmin Aveiro, boa noite, Hamilton. Valeu, Yasmin, um beijão pra você. A Camila Ayala, oi, gente, boa noite. A Fernanda Bordinassi, tá aqui, ó. O Hamilton, fala pro Renan que a fila do INSS já tá grande. Não pode, tem que... Ô, Fernando, não pode falar isso que não, seu parceiro lá do hospital, né? A Mayara tá dando boa noite também. A Camila tá aqui que a dúvida é grande, né? E que gera crise de ansiedade em relação também a todo mundo que fica nessa dúvida em relação ao que você vai fazer para poder emagrecer, como que funciona desse jeito. O Renan Oldmar também mandando abraço. O Gleison Alves, ô Gleison, um abraço para você também. Boa noite, meu irmão, sucesso para você. A Tati, tem uma pergunta da Tati aqui. O nosso querido Carlos Alberto também, um abraço para você, dando boa noite. O Lázaro, obrigado a todo mundo que tá aqui no nosso chat, tá? Para você que tá nos assistindo, você pode mandar sua pergunta aqui também para a doutora Fran pelo chat aqui do nosso YouTube. Só você se inscrever no canal, você já ativa as notificações, rapidinho o YouTube já vai entregar pra gente a sua pergunta. A Tati, ela tá lá em São Paulo, ela fez uma pergunta o seguinte, ó. Vai uma pergunta aqui pra doutora. Quando tem problema na tireoide, né, o acompanhamento é anual para o resto ou é para o resto da vida, ou o ideal é o semestral? Depende do problema. Sim. Se for um hipotireoidismo, por exemplo, que é o mais comum, que é a falta do hormônio da tireoide, a gente repõe de forma bem tranquila com o hormônio, né? A gente faz normalmente a cada 6 meses. Se eu tiver que ajustar a dose, repete em 3, 4 meses. Se for um problema apenas de acompanhamento, nódulo ou uma tendência a ter um problema hormonal, 1 vez por ano é o adequado. Se for o excesso de hormônio, que já é mais raro, a gente tem que acompanhar mais de perto. Então, isso é bem individual, depende de cada caso. Muito bem. O Edson está mandando aqui para a gente uma perguntinha. Doutora, quais são os tratamentos mais atuais, né, e eficazes para a obesidade? Então, depende muito do grau de obesidade, né? Se eu tiver uma obesidade grau 2... Um padrão Hamilton, acho que eu sou 3, né? Sim. Se eu tiver isso a gente consegue pela conta do IMC, né? Sim. Que é o peso ao quadrado, o peso dividido pela altura ao quadrado. O IMC, o normal, é até 24,9, de 25 a 29,9 é sobrepeso, 30 a 34,9 obesidade grau 1, 35 a 39,9 obesidade grau 2 e acima de 40 obesidade grau 3, que é o que a gente chamava de mórbida. Sim. A gente não usa mais esse termo, Sim. Porque mórbida quer dizer uma doença, né? Toda obesidade é uma doença. Assim como todo sobrepeso acima de 27 com comorbidades associadas também é uma doença. Então, a cirurgia bariátrica hoje é o melhor tratamento para obesidade grau 2 com comorbidades, né? Com consequências da obesidade. E aí tem uma lista imensa de consequências. Sim. Até ansiedade, que alguma ouvinte aí colocou. É a Camila Ayala. Ou uma obesidade grau 3 sem comorbidades. Então, ela hoje é o melhor tratamento. Na obesidade grau 1, na obesidade grau 2 sem comorbidades, normalmente a gente não opta pela cirurgia bariátrica e a gente tenta um tratamento clínico efetivo, multidisciplinar, com uso de medicação adequada e escolhida pelo profissional para cada paciente. Doutora, eu sigo um casal nas redes sociais.
Ele começou fazendo primeiro os exercícios dele, ele postava os vídeos dizendo assim, cansei de ser gordo, né? Chama Matheus, não lembro, acho que é Granado. E ele postava todos os dias, que ele queria chegar ao peso ideal, e ele postava todos os dias o exercício, caminhada e tal. Mas aí, assim, a gente vendo de fora, ele já conseguiu perder, por exemplo, em 500 e tantos dias, 25 quilos, né? É um número bacana. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas o cara está há quase 2 anos e só perdeu 25 quilos. Mas aí vem naquela parte que você tinha dito, né? Sozinho é complicado. A esposa dele resolveu já partir para a bariátrica. E ela perdeu, por exemplo, em 4 meses o que ele perdeu nesses 2 anos, quase 2 anos, né? Só que aí é a mesma coisa, né? Ela passou por todo o processo, né? Ela não queria mais aquela dificuldade dos exercícios e tudo mais, ela não aguentava mais também. Tem a diabetes, né? Então, tudo isso proporcionou que ela falasse assim, não, eu vou procurar um outro jeito porque eu não vou dar conta de acompanhar ele. E parece que ele também está pensando nessa possibilidade. Ele perdeu muito peso sozinho, mas é aquilo, não passa mais, né, daquele peso, ele não consegue mais. E aí é que entra realmente a medicação, o tratamento ou a cirurgia. Essa questão do exercício é muito interessante e a gente deixa isso muito claro. Coloque para o exercício o que é dele. Muito difícil perder peso apenas com atividade física. Sim. Se é um homem jovem, se é uma pessoa que era sedentária e começa a fazer muita atividade física, sim, pode ser que ele consiga um resultado a médio e longo prazo. A maioria absoluta das pessoas não vai perder peso com atividade física. Na jornada, a gente teve um convidado, o Marcos, que veio da Unifesp, em São Paulo, e ele tem o primeiro programa de atividade física pré-bariátrico, tanto pré quanto pós-operatório. Que legal. É muito interessante. É o primeiro programa do Brasil e ele tem já uma parceria com a América Latina, no Sim. Chile. E ele deu uma aula fenomenal, mostrando exatamente o que a gente já sabe, mas ele mostrou em números. Olha que coisa, como o nosso corpo é inteligente, ele se protege de todo o gasto energético a mais do que o que ele está acostumado. Sim. Quando você faz uma atividade física e você gasta 300 calorias nessa atividade física, o corpo só entende que você gastou 2/3 dessa quantidade. O resto, ele guarda, ele armazena. E pior, ele aumenta a fome, joga na corrente sanguínea hormônios do apetite, para que você reponha o que você perdeu. Sim. E um dado que a gente não conhecia, eu não sabia. Se você tem um IMC acima de 35, ao invés dele guardar 1/3 do que você gastou, ele guarda 2/3. Nossa. Então, se você gastou 300 e você tem peso normal ou uma obesidade grau 1, ele vai guardar 100 calorias. Se você tem IMC acima de 35, ele vai guardar 200 calorias. Então, é como se você tivesse gasto 100 no seu exercício. Então, ou seja, não vale dizer, eu tenho uma taxa metabólica de 1.500, eu gastei 300 no exercício, então eu posso comer 1.800 que eu fico 0 a 0? Não pode. Porque a conta não fecha, né? Exato. Não é 0 a 0, né? Então, tem uma frase máxima que eu gosto muito de usar que diz o seguinte: perder peso sem exercício é possível. Manter peso sem exercício, não. Sim. Então, por que a gente orienta a começar sempre exercício junto? Porque você mantém massa muscular. E a sua taxa metabólica depende do seu grau de massa muscular. Então, isso é fundamental, principalmente na cirurgia bariátrica. E aí é o que você está fazendo, outro ponto que você tocou. Chega um ponto que você pode fazer o que você quiser, que o seu corpo se protege. Travou, né? Fala, não quero mais perder peso. É um mecanismo de sobrevivência. O nosso organismo é muito inteligente. Corpinho ordinário, né? Ordinário. É uma briga. Tem uma figura muito interessante que é um obeso e um magro dentro e um lutando contra o outro. Sim. Então, é muito difícil. Todo mundo, mesmo na cirurgia bariátrica, atinge um platô. Aqui eu parei. E aí eu tenho que ter muita paciência e muita persistência para que eu continue perdendo o que eu preciso. Tratar a obesidade, Hamilton, é uma das coisas mais difíceis que a gente tem dentro da medicina. Então, assim, precisa realmente de uma parceria médico-paciente e, de novo, de uma equipe engajada nisso, porque o paciente vai desistir, ele vai cansar, ele vai precisar de novos estímulos para que ele consiga manter aquele processo. Muito bem. Bom, até eu ia fazer uma brincadeira aqui, uma brincadeira totalmente sem graça, que eu falei que o meu IMC eu tinha que estar com 4 metros,
para poder dar certo o tamanho em relação ao peso, né? A Jaque tinha mandado aqui pra gente, doutora, como que funciona a cirurgia bariátrica, né? E em que situações ela é recomendada como opção do tratamento? Acho que eu já respondi, né? IMC acima de 35, com quais duas eram os comorbidades, tratamentos mais ou eficazes? acima de 40. Uma exceção é o paciente diabético. Sim. No paciente diabético tipo 2, né, que é o do adulto, do obeso, a gente considera e já é autorizado pelo CFM, desde 2017, se eu não me engano, a cirurgia metabólica, que seria Sim. o IMC entre 30 e 35, tá? Então, no diabetes, a cirurgia faz parte do tratamento, principalmente nos diabetes de início mais recente. Quanto mais rápido você intervir na perda de peso, melhores os resultados a longo prazo. Muito bem. Bom, temos aqui também o Emerson, tá mandando aqui pra gente. Boa noite, pessoal, tudo bem? Acompanhando aqui, quais são as principais diferenças, né, entre a diabetes tipo 1 e a tipo 2? Eu acabei de falar do diabetes, Não né? é? São completamente diferentes. Por que chama diabetes mellitus? Porque sobra glicose no organismo, tá? Mas a fisiopatologia, quer dizer, o que leva ao diabetes, são dois mecanismos completamente diferentes. Sim. Diabetes tipo 1 é uma agressão do organismo, né? Normalmente autoimune, quer dizer, o próprio corpo produz anticorpos que matam a célula beta. Então, ela vai lá no pâncreas, uma celulinha do pâncreas que produz insulina e ela morre. Quando eu perco 90% da produção de célula beta, né, de insulina, eu fico diabético tipo 1. Então, é uma mistura de fatores genéticos, não estou dizendo hereditário, Sim. não tem hereditariedade quase, tá? O risco de eu ter um pai diabético tipo 1 e passar desse diabetes para a prole é de 10%, quando é pai e mãe, então não é um risco muito alto. Se você tem ideia, gêmeos monozigóticos é 50%. Nossa. Tá? Então, não é hereditário, Sim. mas é genético. Eu tenho genes defeituosos, junto com algum fator ambiental que não está bem definido. Pode ser uso de antibiótico em excesso na infância, infecções congênitas, infecções maternas, introdução de leite de vaca precoce. E aí eu deflagro uma agressão à minha célula beta. Quer dizer, esse paciente é o que a gente chamava lá atrás de insulinodependente. Sim. Eu vou tratá-lo com insulina o resto da vida porque ele não tem mais produção de insulina, tá? Esse diabetes tipo 1 é o diabetes da infância, da adolescência e que pode aparecer até os 40 anos mais ou menos de idade. Então, existem pacientes mais velhos, adultos, que podem ainda ter um diabetes tipo 1 tardio, que é o que a gente chama de LADA, na sigla em inglês. O tipo 2 é uma outra fisiopatologia. Tipo 2 é o diabetes que a gente encara da obesidade, do sobrepeso, da resistência insulínica. Então, eu tenho uma deficiência de produção de insulina. Eu fico diabético normalmente quando eu perco 50% dessa produção, tá? Então, muito mais precoce, né, do que quando eu fico diabético Sim. tipo 1. Mas eu tenho fatores combinados. Então, nunca é só a falta da produção. O principal e o que começa tudo é a resistência insulínica. Então, eu tenho uma célula beta boa, produtora de insulina, só que quando essa insulina chega na periferia para funcionar, que ela tem que pegar a glicose que você ingeriu e levar para dentro da célula como fonte de energia, ela não funciona de forma adequada, ela encontra uma barreira. Qual é essa barreira? Normalmente é a gordura abdominal, é o sedentarismo. Tem fatores genéticos incluídos aí que a gente não entende. Existe paciente magro com resistência insulínica. E aí é como se batesse e voltasse. Aí a célula beta começa a produzir excesso de insulina, hiperinsulinemia, para combater aquilo. E vira um ciclo vicioso. Se eu não corto a obesidade ali, se eu não deixo o sedentarismo, se eu não tiro a gordura abdominal da frente, o que vai acontecer, entre aspas? Essa célula beta cansa. Ela para de produzir insulina de forma adequada. E aí sobra a glicose no sangue e eu fico diabético. Tá? Então, são N fatores envolvidos. Essa doença é mais hereditária do que o de tipo 1. Quando eu tenho pai e mãe diabéticos, eu tenho 50% de risco de ser diabético tipo 2. Tá? Então, mais que triplica a chance de eu ser diabético, né? E tem tudo a ver com a obesidade. O Lucas, ele colocou o seguinte, ó, que a mãe dele é tipo 1 e o pai dele é tipo 2 e ele ainda não tem diabetes. Mas ele colocou um ainda, né? Então, o tipo 1, teoricamente, ele tá livre, tá né? livre. O tipo 2 começou o pai, ele tem aí 25% de chance de ter.
Na genética eu não mexo. Então, Sim. o que eu vou dizer? Lucas, faça exercício pelo menos 3 vezes na semana e se mantenha magro, que aí você não vai ter diabetes tipo 2. O mantenha ou então fica mais, porque a foto aqui que ele mandou, nós é meio parecido, né, ô Lucas? Um abraço pra você, vamos treinar junto. Perca peso rápido. Não é? Para poder fazer aqui. Doutora, tem uma pergunta que até eu ia fazer depois, mas como a gente está falando nesse caso de diabetes, cadê aqui a Verônica? Ela está falando o seguinte, quais são os tratamentos mais inovadores e promissores para diabetes tipo 2 atualmente, né? E qual que é a sua visão dessa terapia injetável recentemente aprovada pela Anvisa? O diabetes tipo 2, como eu falei, o cerne da questão, o centro é a resistência insulínica, é o que começa primeiro. Então, eu preciso agir na resistência. E para eu agir na resistência, eu preciso perder peso. Sim. Hoje tem um termo novo que serve para você, Hamilton. Claro, vamos aproveitar. Eu sou o exemplo, sou a sua cobaia, que pode fazer... Eu tô aqui, doutor, vamos lá. Deixa eu te estimular. Existe um termo hoje que chama obesidade controlada. Sim. Se você perder com IMC acima de 40... 10 a 15% do seu peso, você não está com peso normal. Sim. Mas você está com uma obesidade controlada. Isso diminui muito o seu risco de ficar diabético. Então, esse pré-diabetes que existe, ele vai ficar no pré-diabetes. Não vai virar diabetes, teoricamente. Não vai progredir para diabetes. Então, a primeira coisa para um diabetes tipo 2, aonde eu tenho que intervir? Perda de peso. Esse é o foco principal hoje. Claro que eu tenho paciente magro com obesidade, com diabetes, e aí isso já não conta mais. Mas no paciente, que é o principal, né, que são os maiores portadores de diabetes tipo 2, é foco na perda de peso, para melhorar a resistência insulínica. É tirar o paciente do sedentarismo, é melhorar a dieta, é tirar o açúcar da alimentação. E aí entra a terapia injetável. Por quê? Porque ela visa a perda de peso. A gente conversa muito isso como especialista. Eu tenho que tirar a visão de melhorar só a glicose. Eu não quero simplesmente baixar a glicose. Eu quero melhorar o paciente como um todo. Porque o diabético tipo 2, normalmente ele é um pacote. Ele é uma bomba relógio. Ele é obeso. Ele tem hiperglicemia mantida. Ele tem colesterol bom baixo, que é o HDL baixo. Ele tem triglicérides alto. Ele tem ácido úrico alto. Ele tem hipertensão. Então, ele tem muito fator de risco para ter um infarto, um AVC no futuro, que é o que vai matá-lo, né? Então, eu preciso tratá-lo como um todo. E aí entra de forma muito interessante os análogos de GLP-1, que são as terapias injetáveis, né? A primeira terapia injetável no Brasil foi mais ou menos em 2005, 2006, que era o Bieta. Era muito difícil de usar, vinha da saliva de um lagarto, se descobriu do monstro de Gila a substância, e a gente usava de 12 em 12 horas, o paciente passava muito mal. 2005. Se eu não me engano é 2005 ou 2006, eu estava terminando a residência. 2010 surge o Victoza. Sim. Que é o Saxenda, né? É a substância liraglutida, que veio para diabetes. O que ele faz? Ele imita a ação de um hormônio que a gente tem no organismo, natural, entre aspas, né? É um peptídeo em laboratório que faz com que haja um pico precoce a gente chama isso de incretina. Por que incretina? É um hormônio produzido pela célula L do intestino quando em contato com um carboidrato. Então, eu como, passou pelo esôfago, pelo estômago, chegou no intestino, eu produzo o hormônio da saciedade. Mas olha quanto tempo demorou para produzir o hormônio. Sim. A gente brinca, a gente já comeu um boi, né? E esse GLP-1, ele dá uma sensação de que eu estou com o estômago cheio. Ele manda um sinal para o cérebro dizendo, pode parar de comer. Sim. E ele é o principal determinante do pico de insulina pós-refeição. É muito inteligente. E o que o laboratório fez? Ele imitou isso, só que de forma rápida. Qual é o grande problema do GLP-1? Diabético tem ele baixo. Não é que tem ele baixo, mas tem o efeito dele reduzido. Sim. Obeso tem um efeito dele reduzido. E ele tem uma meia-vida, quer dizer, uma duração no organismo muito curta. Quando você aplica ele de forma sintética, você mantém um nível de GLP-1 estável. Então, você vai se saciar mais rápido, você vai mandar o sinal para o cérebro mais rápido de que você está saciado. E para o diabético é fenomenal, porque você vai mandar um pico precoce de insulina para a circulação, para, entre aspas, quebrar aquela glicose do alimento. Tem outros mecanismos envolvidos, mas assim, todos esses medicamentos foram estudados para diabetes. E aí veio a perda de peso importante junto com os estudos. Hoje está provado que esse tipo de medicação reduz gordura no fígado, esteatose hepática, e reduz mortalidade cardiovascular. Sim. Então a gente tem uma segurança
absurda de uso. Mas, como eu disse, não é para todo mundo. Eu preciso individualizar esse tratamento. Eu preciso focar na resistência insulínica. Ele age perdendo peso e indiretamente fazendo a resistência melhorar. Mas ele não é uma medicação para resistência insulínica. Aí é mudança de estilo de vida, Sim. né? E eu tenho outros defeitos envolvidos no diabetes tipo 2. Então, normalmente, o diabético tipo 2 é tratado com multimedicações. Normalmente, não é só uma medicação que vai funcionar para o tipo 2, como a insulina funciona sozinha para o tipo 1. É um tipo de tratamento completamente diferente e, principalmente, totalmente individualizado. E por isso que a pessoa, mesmo ela estando com esse medicamento, ela tem que estar com o acompanhamento sempre para poder saber, né? Sem dúvida. Mandar um abraço aqui para nós temos um telespectador muito importante, que é o Dr. Thiago Sivieri. Não sei se você chegou a conhecer ele. Não conheço. Ele está mandando aqui, entrevista maravilhosa, parabéns pelo programa. A Fernanda mandando um abraço. O Thiago está aqui, pergunta para a doutora quando é indicada a cirurgia bariátrica. A gente tinha falado, né? Muito bem. O Carlos está aqui, qual o peso ideal para uma pessoa de 1,67 com 65 anos? A gente tem que fazer conta do IMC, né? Sim. Eu não vou conseguir porque eu não tenho uma tabela aqui agora, nesse momento. Mas a gente tem que fazer uma conta de IMC. E o grande problema do IMC é que ele não é desenhado para peso, para idade, Sim. nem para sexo, nem para... Ele não tem nenhuma... A gente não consegue mudar o IMC de acordo com sexo e faixa etária. Então, uma pessoa com 1,67, ela tem que ter o IMC até 25, quer dizer, ela tem que ter um peso, vamos chutar aí, de 67 quilos. Sim. Se ela tiver 15 anos ou se ela tiver 80 anos, é o mesmo peso. Então, a gente tenta... Claro que a cirurgia bariátrica, ela é indicada através do IMC, a gente define a obesidade pelo IMC, mas quando a gente está tratando o paciente, a gente tenta tirar o foco do IMC. É muito mais importante percentual de gordura, composição corporal, circunferência abdominal adequada, do que especificamente ficar pensando em IMC. Porque existe o paciente com o mesmo IMC e que tem um percentual de gordura muito diferente, Sim. que a gente chama de falso magro, né? É. Então, assim, o mais importante no tratamento do paciente é definir qual o grau de adiposidade que ele apresenta. E quanto menos adiposidade, claro que melhor. A Fernanda está aqui, parabéns pela entrevista, conteúdo nota 1000. A Andréia está aqui, Hamilton, pergunta para a doutora, por favor, se existe algum medicamento que auxilia na perda de peso, né, que possa ser comprado sem receita e que tenha bons resultados. Aí muita gente está usando, né, esses para diabetes. E que tem que saber o controle também. Na verdade, é assim, Hamilton. No Brasil, nós temos 3 medicamentos para obesidade aprovados. 4 aprovados até o momento, 3 comercializados. O Wegovy, que é a semaglutida semanal, ela está aprovada desde janeiro de 2023. Era para ter chegado no mercado brasileiro, não chegou. A previsão é abril de 2024. Então, ela está aprovada, mas não tem comercialização. O Wegovy é o Ozempic, é a mesma substância numa dose mais alta para a obesidade. Ozempic diabetes, Wegovy obesidade, mesma substância, mesmo laboratório. Então, além dessa que a gente não tem disponível, a gente tem a liraglutida, que é Victoza para diabetes, Saxenda para obesidade, nomes comerciais. Diferença, dose. No diabético chega até 1,8, o Saxenda chega até 3 miligramas dia, tá? Então, a dose para o obeso tem que ser mais alta. Esse medicamento tem disponível no Brasil e ele, infelizmente, não precisa de receita para ser vendido. Além dele, a gente tem o Orlistat, que é uma medicação que existe desde 1990. Esse é brabo, né? Desde 1999, o que ele faz? Ele inibe uma enzima no intestino que absorve gordura do alimento. Não é a nossa gordura, infelizmente, é a gordura do alimento. Sim. Então, 30% do que você consome de gordura no dia é eliminado pelas fezes, tá? Então, flatulências, diarreia são efeitos colaterais, mas ele não tem nenhuma ação em apetite, em comer emocional, nenhuma ação central. O Orlistat é vendido sem receita, só que a perda de peso com ele é pequena, em torno de 3 a 5% do peso total. E sibutramina. Sibutramina é um remédio... Eu ia chegar nesse aí, hein? Desde 1998 no Brasil.
Ele é uma medicação que, para quem não sabe, ele foi estudado como antidepressivo. Sim. E aí, durante o estudo dele, não havia remédio para obesidade no país. A gente só tinha Femproporex, Anfepramona, Desobese, né, que é o nome comercial do Femproporex, com muito efeito colateral. Aí, no estudo, os pacientes do estudo estão perdendo 5% mais ou menos do peso. Vamos desviar para a obesidade, ao invés de usar como antidepressivo? Então, ele é um medicamento de ação central. Ele inibe recaptação de neurotransmissor. Então, o problema de sibutramina é usar em paciente que é muito ansioso, que já tem alguma doença psiquiátrica associada. Ele aumenta um pouco o risco cardiovascular. Então, pode aumentar... Se a pessoa tiver uma arritmia, alguma coisa, piora, né? Tem que ter pressão bem controlada. E esse medicamento, ele é bem controlado à venda. Então, ele precisa de receita B2, ele precisa de termo de consentimento. Então, respondendo a pergunta. Existem 2 medicações no Brasil para obesidade que eu posso comprar sem receita médica. Orlistat e a liraglutida, que é o Saxenda. Essas injeções, tem elas em versões de comprimido ou não? O Saxenda não, o Ozempic sim, mas chama Ribelsus, ele é de uso diário. Então, assim, vamos pensar em nome genérico, né? Vamos pensar em sabão em pó, em vez de falar a marca. A substância chama semaglutida. Tá. Nós temos 3 nomes comerciais. Ozempic, diabetes. Ribelsus, Ozempic injetável 1 vez por semana, diabetes. Ribelsus, via oral, comprimido, diabetes. Vai chegar o Wegovy, semanal, injetável, obesidade. Tá? É isso que nós temos no Brasil. Temos o Gonçalo Arte aqui. Ele Gonçalo, tá aqui, um baita de um pintor. Minha anjo da guarda, 11 anos, obrigado por tudo, doutora. Ele é maravilhoso, você conhece ele, Hamilton? Gonçalo não. Ele é um artista da pintura. De verdade. Me interessa, ele mora em Olímpia. Me permita compartilhar sua história, Gonçalo. Ele chegou no meu consultório antigo, desesperado, com uma perda visual súbita. Ele é tipo 1. Tô precisando do quê? Não, mas não é esse pintor de casa, não. É um pintor. Ele é. É pintor de casa? Eu achei que era pintor de arte. Das duas coisas. Tá. Ele foi premiado, ele já ganhou prêmio para ir para Nova York, ele já foi para SBT. O André já... Ele é famoso. Só que ele é um paciente que não me obedece. Por quê? Não dorme bem, não toma insulina direito, fala que não tem tempo, que só quer trabalhar. Cara, vem comigo aqui, ó. Você tem que seguir os meus exemplos aqui pra você poder ser uma pessoa mais calma, né? Ô, doutora, por falar nisso, André, a gente tem um depoimento muito bacana aqui que uma paciente mandou. Eu gostaria que você prestasse atenção aqui pra gente. Tá bom, André? Vai rolar aqui o primeiro. Oi, tô passando aqui para contar um pedacinho da minha história. Há 2 anos atrás, eu procurei pela clínica CVR. Eu estava numa condição de saúde muito ruim, com várias comorbidades, uma obesidade muito severa, e buscando uma forma de me resgatar minha saúde, ter uma vida saudável. Encontrei o Dr. Tiago, a doutora Francine, e o processo foi muito tranquilo, muito leve, e vem sendo, né? Porque a gente tem um acompanhamento até hoje. Então, eu estou passando aqui para dizer hoje um relatozinho para a doutora Francine. Doutora Francine, tenho muita gratidão por ter você na minha vida, né? Nos meus dias, fazendo com que o processo fique mais leve, mais tranquilo, que você ajudou a resgatar minha saúde, né? Eu falo que até minha dignidade, eu falo que vocês fazem um processo com a gente que, além de resgatar a nossa saúde, resgata a nossa alma, né? Nos resgata para a vida, né? Nos prepara, nos torna pessoas felizes, né? Eu estou muito contente com todo o meu processo. Eu eliminei 64 quilos, mas eu eliminei várias comorbidades, vários comprimidos, enfim, com a ajuda de vocês. Dizer, doutora Francine, que além de ser uma profissional muito excelente, vai além disso. Você é uma pessoa, um ser humano excepcional, incrível, que faz toda a diferença, porque nos tranquiliza, passa a nos capacitar, nos deixa confiante,
todo esse acolhimento, esse carinho que nos é dado. Hoje eu passo aqui para te deixar esse relato. Um grande beijo, um grande abraço. Fica com Deus. A Maricel, né? Maricel. Que legal. Ela é uma querida. Ela tem uma família linda, a filha faz medicina, o filho é um casal, eles são educadíssimos. 65 quilos, fora as doenças, né? Os negócios tudo. É impressionante, Hamilton. Quando você vê o antes e depois dela, você não acredita. E ela compartilhou, a gente até fez uma promoção no Dia da Mulher na clínica, e ela foi uma das sorteadas, a gente ficou muito feliz, porque ela é um exemplo de sucesso, de engajamento com a equipe multi. Então, ela não deixa de acompanhar, ela refaz os pacotes com a nutricionista. Realmente, assim, ela casou com a gente e é muito bacana. Ela está presente em todos os nossos eventos, nas nossas caminhadas solidárias. Ela é uma pessoa muito presente e ela foi sorteada para a homenagem do Dia da Mulher. Que legal. E ela compartilhou um relato conosco no vídeo que a gente não tinha parado para pensar. Ela falou, não gostava de viajar com a minha família. Quando meu marido me chamava para viajar, eu pensava, vamos de avião e a gente vai só com uma mala de mão. Não cabe minhas roupas numa mala de mão. Sim. Tenho 150 quilos, como é que eu vou colocar roupa numa mala de mão? Aí eu sentava no meio da classe econômica do avião. Eu sabia que eu estava atrapalhando quem estava ao meu lado. Nossa. Eu tinha vergonha de pedir o expansor de cinto. É coisa com uma pessoa que não lida com a obesidade, no dia a dia, que não vive a obesidade, não para pensar. Sim. Então, é tanto estigma, é tanto preconceito, é tanta coisa envolvida nessa doença que é paralisante para o paciente. E é por isso que ela fala, a minha vida realmente se transformou. Só que foi ela quem buscou isso, né? Ela se engajou, ela tá ali, ela tá presente, ela é dona da doença dela. E ela realmente ficou muito bem, ela é um exemplo maravilhoso de sucesso da cirurgia. Você sabe que às vezes a gente brinca, né? Eu uso, por exemplo, assim, eu brinco muito em relação ao meu peso, né? Procuro fazer isso porque eu trabalho com humor lá na rádio. Mas é lógico que tem aqueles momentos que eu choro, aqueles momentos que é complicado, né? Eu me lembro uma vez que, por exemplo, assim, eu vi uma pessoa, ela era bem maior que eu, assim, no caso, e ela falava assim, gente, o mundo não foi feito para os gordos, né? Como que eu vou conseguir passar numa roleta do ônibus? E realmente não passava, né? Então, assim, a parte, às vezes, de ter que abrir a porta do meio, todo mundo entrou, passou pela roleta, já é uma coisa constrangedora, estigma, né? já é uma coisa meio complicada, né? E eu, por exemplo, assim, até que um dia chegou num ponto que realmente eu cheguei perto da roleta, assim, quando eu fui uma vez passar, eu falei assim, rapaz, você sabe que pensando bem, eu também não tô passando esse negócio aqui mais não, né? E aí você vai chegando num ponto, você vai vendo assim, pô, não é só isso, né? Todas as dificuldades, desde você não dormir bem, a você procurar uma roupa bacana, você querer, igual ela, pô, ia viajar, né? Um momento bacana com a família, né? Não curte, né? E não sente isso, né? Não curte, às vezes deixa de ir, né? Abre mão de ir. Agora, esse equilíbrio é complicado, né? Sim. Porque ao mesmo tempo que você precisa de acessibilidade, você também precisa deixar claro que esse paciente não está saudável. Sim. Não é simplesmente uma questão de acessibilidade para uma pessoa paraplégica, para uma pessoa com uma deficiência permanente. Que ele precisa entender que ele precisa de ajuda, que ele precisa tratar aquilo. Então, você precisa dar condições para que ele tenha acessibilidade, Sim. mas você precisa dar educação também em saúde, que ele precisa procurar ajuda. Porque, assim, é muito ruim a gente ouvir, é culpa sua. Você que não faz, você não tem vergonha na cara, vai lá, faz uma dieta, acorda cedo, vai caminhar. Se fosse simples assim, a gente não teria 67% da população acima do peso. A gente está tentando entender o que está acontecendo, né? São N motivos envolvidos. E um dos principais hoje, a gente não sonhava 10 anos atrás. Sabe o que é? Microbiota intestinal. Hoje, assim, eu estava lendo um artigo hoje, a gente teve uma aula do professor da Unicamp, que eu queria trazer na jornada, que estuda muito isso. Hoje, 90%, você estudando a microbiota, você consegue explicar 90% da obesidade. 90%. Ou seja, gente, olha, se eu pegar um rato magro, transplantar a microbiota, quer dizer, o que é microbiota? São os trilhões de bactérias que habitam o nosso intestino, né? Se eu transplantar, isso é possível hoje, para um rato que é obeso, esse rato vira magro. E se eu fizer o contrário, é verdadeiro. Quando eu vou estudar gene, eu consigo explicação em 50 e poucos %. Nossa. Então, quer dizer, provavelmente a resposta da obesidade está muito mais ligada à alteração de microbiota
do que alteração de gene defeituoso, que é uma coisa que a gente acreditava até agora e que a gente não acreditava antes. Hoje a gente sabe que a gente nasce com definição na vida, para ser magro ou para ser obeso. Sim. E aí você que lute depois com as outras armas para tentar vencer aquela sua genética. Quem é obeso, Hamilton, obesidade doença, que fala, nossa, eu sou sobrepeso desde a infância. Eu me lembro da vida inteira ser acima do peso. Passei por fases mais magras, depois fiquei obeso, depois fiquei mais magro. Esse paciente, com certeza, ele tem uma taxa metabólica ruim, Sim. que não é culpa dele. Ele armazena de forma errada. Ele guarda mais. Então, o que você tem que fazer com esse paciente até agora? Você tem que dar menos. Porque gastar mais também você não consegue. Não tem remédio para fazer você gastar mais. Então, é um problema que a gente está tentando entender. E hoje, um dos grandes focos desse problema é a alteração de microbiota. Agora, eu posso nascer com uma microbiota boa e alterá-la totalmente para o ruim com a minha alimentação errada. E eu posso nascer com uma microbiota ruim e conseguir melhorá-la com alimentação saudável. Então, a microbiota, pelo menos, parte da melhora dela está nas nossas mãos. E é dietético. Nossa Senhora. Gente, ó, é o seguinte, você que tá acompanhando aí, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, dar o like. E para você que não tá conseguindo mandar sua mensagem, você precisa se inscrever. Se inscreva no canal, automaticamente você já vai poder mandar aí a sua participação pelo nosso chat. Deixa eu mandar um abraço especial pro pessoal do QAP Brasil, Armas e Munições. Tá abrindo a sua filial aqui em Rio Preto, tá? Lá na Constituição 1832, a loja 2, tá linda, maravilhosa, muita coisa bacana. E para você tirar o seu CAC também, agora você já sabe, é muito mais fácil para você conseguir o seu registro. O pessoal tá parcelando, tem uma promoção à vista e pode parcelar no cartão para você também. Quer mais informações? Vai lá no @QAP_Brasil, @QAP_Brasil, para você saber das novidades, inclusive conhecer também essa nova loja que tá sensacional. Bom, falar do Maridon Burger House, porque amanhã o Maridon tá completando 5 anos. É uma hamburgueria diferente, porque é carne Angus feito na parrilha, tá? Então, assim, é um pouquinho mais saudável, né, doutor? Porque tá na parrilha, então é mais fácil ali da gente poder, degustar esse já põe hambúrguer. uns legumes na parrilha ali junto. Essa né? semana, eu não vou lembrar o nome, mas tem um hambúrguer novo que é isso aí. É um hambúrguer feito com legumes, tá? A carne Angus, é que vai um queijo, porque não tem jeito, né? Mas fica ali por cima. Pra dar uma equilibrada. Pra dar uma equilibrada. Então, se você quiser, amanhã dê uma passadinha lá no Maridon para você comemorar o aniversário de 5 anos, para você saborear a melhor hamburgueria da cidade, a mais premiada, tá? É o @Maridon Burger para você saber das novidades. A Mariner Calçados com a gente por aqui. A Mariner Rio Preto, tá? Para você que acompanha, são 2 lojas. E agora a loja da Constituição tem um estacionamento para você. Agora já tá tudo certinho para você poder fazer suas compras. Cara, os melhores calçados para você que precisa de um calçado para você trabalhar, para você passear. Tem calçado casual, tem também umas bermudas shows de bola. O André que vai viajar para praia agora, uma bermuda sensacional para ele entrar no mar aí com esse seu físico maravilhoso. Então você pode também acompanhar na Marina. Não, você tá perto de mim, qualquer pessoa é magra, né? Você chegar, até o César Menotti Fabiano é mais magro que eu aqui, não é? Bom, não, mas você quer que eu fale por que você vai, depois, o que você faz na academia, o pós-treino? O pastel com a garapa, o caldo de cana. Esse André também, eu vou falar um negócio pra você. Segue a sua mulher, rapaz. Ó, o exemplo que a sua mulher tem aqui. A doutora tá aqui pra poder falar, entendeu? Eu não conheço a moça que no caso perdeu 65 quilos ali, mas a doutora acompanhou ela, mas a gente tá aqui desde fevereiro. Eu tô vendo a evolução que a Maria tá vindo. Por um lado eu fico com raiva, porque eu não tô conseguindo fazer evolução nenhuma, né? Mas, por outro lado, eu fico feliz de saber que foi uma indicação minha, que ela, isso aí já ajudou bastante. Rapaz, não, eu falei, na verdade, Maria, nós estamos juntos nessa aqui. Ó, então não esqueça, hein, Maridon, pra você que tá com... Maridon, já falei do Maridon, eu tô com fome já aqui. É o sapato. Da Mariner Calçados, tá bom? 2 lojas, tem também lá no posto Monte Carlo, lá do aeroporto, tá bom? Fala com o Gui, fala com a rapaziada, lá tem até polo, cara, é muito legal. E mandar um abraço também aqui, pro Papa Delivery também, que já chegou desde ração pro seu pet, tá bom? Até aquela comida japonesa maravilhosa. O Papa Delivery mandou um vídeo pra gente, né, André? Conta pra gente aí um pouquinho o que é o Papa Delivery.
Ah, não, Ricardo, já tá vendo o jogo de novo. Precisa comprar a ração do cachorro, poxa. Já comprei. O remédio das crianças. Comprei. E meu açaí? Já comprei. E as tomadas da casa que estão faltando? Já também. Mas como? Ah, meu bem, pedi tudo no Papa Delivery, o delivery mais completo da região. Lá tem de tudo: bares, restaurantes, serviços de estética, pet shop, farmácia e até mesmo materiais para construção. E tudo isso com frete grátis e entrega rápida. E olha lá, chegou! Papa Delivery Rio Preto, o melhor dos mundos no único delivery. Baixe agora, disponível para Android. Boa, é isso aí, ó. Papa Delivery, junto com a gente por aqui. Um salve pra galera que tá acompanhando, tá? Então, pra você que ainda não tem, baixa aí Papa Delivery pra você saber das novidades. Queria aproveitar aqui também, para o pessoal que tá acompanhando a gente, uma perguntinha aqui do Wellington. Ele tinha mandado pra gente: Hamilton, pergunta pra doutora, né? Essa aqui é uma questão que muita gente pensa, né? Eu até já imaginaria que alguém iria fazer isso aqui. Às vezes, quando a pessoa não consegue, ela tá com a diabetes e tal, e não consegue, ela faz o tratamento, alguma coisa nesse sentido, mas a pessoa é bem obesa, alguma coisa e tal. A bariátrica é a melhor solução para ela também fazer esse controle. É isso aí, Wellington, não tem jeito não, irmão, vai ter que conversar. Ela entra, Milton, no consenso hoje, nas recomendações mundiais, assim, dentro das alternativas terapêuticas. Sim. Além das medicações todas que a gente conversou, uma das opções é a cirurgia bariátrica, principalmente no paciente que tem um diabetes de início mais recente, que não tem tanto tempo de diabetes instalado. Eu até estou lembrando agora, alguém me perguntou sobre a medicação aprovada pela Anvisa nessa semana, né? E eu acabei não respondendo. É uma medicação nova, na mesma linha dos análogos de GLP-1, só que é a primeira medicação que tem duas incretinas junto. Então, além do GLP-1, ela tem o GIP, que também é uma substância produzida pelo intestino para melhorar o controle glicêmico, melhorar os níveis de glicose e insulina e diminuir o apetite. Ela acabou de ser aprovada na segunda-feira, 25 de setembro. É uma medicação que já está comercializada nos Estados Unidos e Europa. O nome genérico dela, né, da substância é tirzepatida. O nome nos Estados Unidos é Mounjaro. Ela custa em torno de $1.000 lá nos Estados Unidos. Ela é semanal, subcutâneo, assim como é o Ozempic. E para a gente fazer uma analogia, a gente espera de perda de peso com o Wegovy, quando ele chegar, em torno de 15% do excesso de peso. Com a tirzepatida em dose máxima, 20%. Com o Saxenda, que é o que a gente tem aí no mercado para obesidade, em torno de 8% a 10%. Então, a gente está evoluindo em percentual de perda de peso. Quero deixar claro que ela foi autorizada pela Anvisa para o uso para diabetes, não é ainda um uso para obesidade. Isso deve ser o futuro próximo, né? E que ela ainda não está comercializada. É simplesmente uma aprovação para início de comercialização, tá? Doutora, eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre mitos e verdades em relação à diabetes, né? E também em relação à bariátrica. Porque tem muita gente que fala assim: ah, não, um vizinho meu, ele fez a bariátrica, agora ele fica o dia inteiro com canudinho, tomando leite condensado. O outro ficou doido, o outro não sei o que lá mais, o outro fez isso aqui. E a diabetes também, porque às vezes a pessoa, ela fica numa situação que ela vai para internet, vê talvez uma postagem, uma fake news, alguma coisa nesse sentido, aí ela se desespera completamente, né? Sem saber a veracidade daquilo ali. Então fala um pouquinho pra gente alguns mitos e verdades que tem dessas doenças. Em relação ao diabetes, acho que o que eu mais escuto é em relação a frutas. Ah, doutor, eu vi que eu não posso comer tal fruta, eu vi que tal fruta faz mal, eu não posso mais usar isso nunca mais. A grande verdade em relação à alimentação do diabético é a seguinte: ele precisa tirar o açúcar, 0. Não vale mel, não vale açúcar light, ele tem que tirar o açúcar sintético. Os carboidratos têm que ser com moderação. E de preferência os integrais, porque eles têm um índice glicêmico diferente, eles vão diminuir, não vai ter um pico de insulina como nos outros carboidratos simples. A questão é equilíbrio nutricional. E a fruta, qualquer uma pode ser consumida, desde que seja com equilíbrio. É muito melhor. A gente fala que um veneno para o diabético, por exemplo, é você tomar um suco de laranja, porque você juntou ali 5, 6 laranjas. É melhor, muito melhor, chupar uma laranja 3 vezes ao dia do que 3 de uma vez. Então, é excesso que não pode.
Isso é um dos grandes mitos no diabetes. Segundo mito é que eu vou evoluir para a insulina e aí é o fim da linha. Isso no tipo 2, né? Sim. Não é. Hoje, se a gente começar rápido a tratar, se a gente fizer o paciente perder peso, se a gente entrar com a medicação em momento oportuno e ele aderir dieta, exercício, ele não vai chegar a utilizar a insulina. Ele não vai ter complicação microvascular, que seria o pé diabético, aquelas tragédias que a gente via antigamente de amputação e tudo mais. Isso hoje é para quem realmente não controla e não adere ao tratamento. Em relação à cirurgia bariátrica, a gente sofre muito preconceito com o que a gente via lá atrás. Eram cirurgias realmente muito diferentes, se colocava um anel de silicone no estômago, então o paciente tinha muita intolerância alimentar. Sim. Ele realmente, muitas vezes, tinha que se alimentar de canudinho para poder passar. Ele vomitava muito, ele tinha dumping, né, que é aquela sensação de que eu vou desmaiar. Tudo isso evoluiu muito. Isso hoje, o acompanhamento nutricional no pré-operatório e no pós-operatório faz muita diferença. Hoje, a chave do sucesso de novo, é um equilíbrio nutricional. Então, tem que ter proteína. Normalmente, a gente suplementa, a nutricionista suplementa com whey protein. Existe um equilíbrio entre carboidrato, proteína e gordura. O paciente fica muito bem. Aquela coisa de que eu vou ficar com cara de doente, eu vou ficar emagrecido demais. Isso não é verdade. A gente acompanha com bioimpedância e a gente vê que o paciente perde prioritariamente gordura. Ele consegue preservar a massa muscular, desde que ele faça correto, né? E essa grande questão de que eu vou ficar louco, eu vou desviar vício, eu vou beber, eu vou comprar demais porque eu não tenho mais como comer, né? Isso a gente vê que é erro de indicação ou de tempo de indicação. Esse paciente precisa ser avaliado no pré-operatório. A gente não pode operar um paciente descompensado. Sim. Não tem nenhuma doença psiquiátrica, a princípio, que contraindique uma cirurgia bariátrica. Tem tempo de indicação. Então, se eu estou com uma depressão descontrolada, se eu estou bebendo demais, se eu uso alguma droga nesse momento, se eu estou ansioso, se eu estou compulsivo, eu não posso indicar a cirurgia, eu não posso liberar naquele momento, eu preciso tratar o paciente. Então, os grandes problemas que a gente vê no pós-operatório em relação a isso não foram vistos e tratados no pré-operatório. Por isso é muito importante o acompanhamento o acompanhamento com a psicóloga antes. E muitas vezes dizer ao paciente, não é o momento. Você tem indicação, você vai chegar à cirurgia bariátrica, mas nesse momento eu preciso tratar as suas comorbidades. Deixa eu mandar um abraço pro Ivan, o Zé Roberto também, o pessoal que tá por aqui. A Tati está aqui. Como que eu descubro a taxa metabólica? Através de um exame de sangue? Infelizmente, não. O exame de sangue é para ver se eu tenho alguma coisa que pode piorar a minha taxa metabólica. A taxa metabólica é sua, definida pela quantidade de massa muscular que você tem no organismo e na composição corporal, e a gente consegue inferir pela bioimpedância, que é uma balança, né, com eletrodos. O melhor jeito seria uma densitometria de corpo inteiro. Que é aquele negócio que eu fiz lá, né? Sim. O melhor jeito é a densitometria, que é o padrão ouro, mas a gente não tem na prática, tá? É um método caro, não é acessível. Sim. Então, o mais fácil é fazer a bioimpedância. E não é aquela bioimpedância também, daquela T11 aí. Sim. Porque tem uma que o cara sobe em cima e já fala até a idade do corpo. Se o nome dele tá no SPC, não será? Não tem nada a ver essa aí, não. É a de certinha de fazer, né? Porque senão fica pior. Tem que ter preparo para fazer, tem coisas pra gente seguir. A Camila tá aqui. Doutora, após a pandemia, né, pude perceber que muita gente engordou em média 10 quilos. Isso pode ser somente devido ao Covid ou à vacina, ou pode ter afetado o nosso organismo metabólico de alguma forma? Olha, a gente não tem nenhum estudo mostrando relação direta com infecção e obesidade. Porque como estava trancado em casa, você só tá comendo, né? Provavelmente é estilo de vida mesmo, né? Piorou o estilo de vida. O Ivan tá aqui, ó. Doutora, a minha glicose está variando entre 148... 148 agora, tá 104 há 2 meses atrás, estava 343. Você tá vivo? Não, tô brincando. O Ivan é um amigo nosso aqui. Tá variando bastante, né? De 148 para 104 e há 2 meses 343. Isso depende de muita coisa. Depende do horário que ele mediu, depende se ele começou a medicar ou não, se ele mexeu na alimentação. A gente tem níveis de glicose para definir se o paciente é diabético, então diagnóstico, e a gente tem níveis de glicose para definir se um diabético está bem controlado. Então. E a gente não olha só para o nível da glicose. Existe um exame muito importante no sangue que mede os últimos 3 meses da variação da glicose.
esse é o exame definitivo para eu dizer se ele tem bom controle ou não, se ele é diabético ou não, que se chama hemoglobina glicada. Tá. Então, isso é em percentual e ele, entre aspas, ele pega essa variação toda e me traz uma taxa, um percentual para colocá-lo como pré-diabético, como diabético ou como diabético bem controlado. Muito bem. Doutora, temos mais um recadinho aqui para você, tá? Mais um paciente que queria dar um oi aqui e falar algumas coisinhas nesse momento, então. Vamos saber quem que é agora. Olá, eu sou Gonçalo Henrique, sou pintor profissional e decorador há 25 anos. Sou paciente da doutora Francine há 11 anos, há 11 anos, e quero dizer que a doutora Francine, ela como uma profissional da medicina, ela é super diferenciada em todos os sentidos. A forma que ela trata o paciente, a forma como ela conduz o tratamento é totalmente diferenciada. Ela é uma profissional que ela está sempre buscando conhecimento, ela está sempre estudando, está sempre em congressos. Quero dizer, doutora Francine, muito obrigado por tudo, a forma que você conduz o meu tratamento, eu só tenho que te agradecer. Que Deus possa sempre te proteger e te proporcionar com infinitas bênçãos em todas as áreas, não só profissional, mas como pessoal também. Desejo tudo de bom na sua vida. Muito obrigado mesmo de coração por tudo. Um forte abraço, um grande beijo e fica com Deus. Valeu, Gonçalo. Um abraço para você. Ele é de Olímpia, é isso? Olímpia, é. E aí, olha que legal, né? A gente está falando tanto de obesidade, tipo 2, um paciente magro, diabético tipo 1, né? Uma outra visão da endocrinologia. E a recíproca é super verdadeira. Ele está sempre se atualizando, ele era segurança, ele trabalhava à noite, então é uma pessoa que venceu na vida. Eu falo que eu tenho um baita orgulho dele, é muito legal acompanhá-lo esse tempo todo. Obrigada, Gonçalo. Ô, doutora, a gente está indo para a última parte aqui, ainda tem que falar de mais alguns patrocinadores, mas antes, porém, entretanto, contudo, e temos ainda um negócio muito importante para a gente falar aqui, eu queria falar o seguinte, tem muita gente que ainda tem medo de fazer a bariátrica, né? Seja por alguma coisa que escutou, ou alguma coisa que ele viu e tal, nesse sentido. Ainda chegam pacientes desse jeito lá no consultório, porque, se eu não me engano, eu acho que vocês já chegaram, o Thiago, no caso, né, acho que é quase 20 mil atendimentos, né? Ele soltou isso hoje. Né? Eu até me assustei quando eu vi esse número. 20 mil cirurgias. Aí eu fico pensando assim, você está no shopping com o Thiago, você está em algum lugar, você vai vendo uma pessoa assim, você fala, pô, essa pessoa é minha paciente, essa pessoa emagreceu, ou a qualidade de vida dessa pessoa, alguma coisa nesse sentido. Mas tem gente que tem medo, né? Tem gente que fala, putz, se acontecer alguma coisa de eu morrer na cirurgia, alguma coisa nesse sentido, é uma cirurgia que é de risco como qualquer outra, né? Se for fazer uma cirurgia do dedo, vai ter um risco, não é isso? A gente fala muito isso, né? Você atravessar a rua tem risco, né? Sim. A chance de você morrer numa cirurgia bariátrica é de 0,1%. A chance de você morrer de obesidade e de doença cardiovascular diminui em 49% quando você faz a cirurgia bariátrica em 10 anos. Nossa. Esses estudos são muito condizentes, assim, a gente vê toda hora estudo mostrando isso. Então, assim, o Thiago fala muito isso, você tem que ter medo da obesidade, não é da cirurgia. E, na verdade, o procedimento, é claro, existe risco para tudo, Sim. né? O procedimento hoje é muito tranquilo. O Thiago opera muito rápido, a técnica mudou muito, o paciente vai embora no outro dia, o paciente deambula, né, anda no mesmo dia da cirurgia, ele já toma líquido, ele bate bola, na verdade, ele Sim. esquece que ele operou. Grande chave da questão, Hamilton, é colocar na cabeça do paciente que ele precisa fazer pós-operatório bem feito, que ele não pode esquecer disso. Mas claro que a gente recebe muito paciente com medo da cirurgia. E eu falo que essa palestra ali no meio da sala de espera ajuda muito, né? O boca a boca, um trocar a experiência com o outro. O trabalho que o Thiago faz em rede social hoje é uma coisa muito importante. As lives que ele faz toda segunda-feira. E é impressionante como isso realmente atinge hoje a população, né? Eu tenho um paciente que nunca passou com ele e que vem me contando um monte de coisa que ouviu das lives dele, né?
E isso é muito interessante da gente ver. Quando a gente... E lógico que existem os mal profissionais que disseminam maus conteúdos, né? Como existe em qualquer profissão. Mas quando a gente vê bons profissionais disseminando bons conteúdos, isso é um trabalho de educação médica mesmo e social, né? E isso ajuda muito o paciente a chegar lá de uma forma mais leve, entendendo do assunto, já sabendo o que perguntar, não tão perdido em relação a todo o processo. Muito bem. Passar só mais uns recadinhos aqui antes da gente fazer as 3 perguntas finais e falar sobre uma novidade aqui. Que na semana que vem, lá no Spa by Fabiana Moraes, vai acontecer o primeiro simpósio de medicina integrativa, tá? As inscrições estão abertas, você pode entrar em contato pelo 996496617, 996496617, para você saber mais informações a respeito. Mandar aquele salve aqui também para Casual Uniformes, Casual Underline Uniformes, que faz todo o nosso uniforme aqui do pessoal do Noir, tá bom? A Interessências do nosso querido Denelson, cara, a Interessências é um lugar incrível, se você não conhece ainda, vale a pena, lá você vai encontrar matéria-prima, as essências especiais, perfumes finos, tudo isso em um só lugar, @Interessências, interessências.com.br, também com a gente. A Baroni Transportes, para você que precisa de uma transportadora com qualidade, principalmente agilidade aí na hora de você que precisa fazer a logística da sua empresa, contate com a Baroni Transportes, com certeza você vai ter aí a melhor equipe. O Rogério Simão, arte finalista, nosso grande parceiro, hoje finalizou aí a nossa agenda de outubro, que nós já vamos lançar já no próximo sábado. Eu vou falar daqui a pouquinho sobre a agenda, que tá muito bacana também, tá? A Rava, para você que tá precisando do seu seguro, Rava Seguros, Investimentos e Créditos, tá na hora de você aí contactar a Rava, tá? Seguro para o seu carro, seguro de vida, seguro para o seu imóvel, tudo aquilo que você precisa também, investimentos, a Rava tem para você. @Rava Seguros, você vai encontrar também lá no Instagram. A Tiflow, que é nossa patrocinadora, nossa grande parceira aqui, as melhores roupas, veste os artistas, tá? A Tiflow, você encontra tudo aquilo que você precisa no Iguatemi. Tem o @UseTiflow e tem também o @Tiflow Iguatemi Rio Preto. Também com a gente por aqui o Acrílico Rio Preto, daqui a pouquinho nós vamos estar tirando uma foto num lugar bem bacana, os melhores LEDs para você que precisa de produtos acrílicos para sua empresa, aquela fachada, para você deixar a sua marca bem feita, vá no @Acrílicos Rio Preto, que você vai ter tudo aquilo que você precisa, tá bom? Papa Delivery a gente já tinha falado, aqui do nosso lado, você sabe, tem a Montana Automóveis junto com a gente, a nossa patrocinadora também, e eu deixei por último, pra gente falar aqui do nosso patrocinador especial, que no caso é a nossa Clínica Sivieri, porque eu queria que você falasse pra gente o que o pessoal encontra hoje, o que o paciente que quer fazer um tratamento, ele vai encontrar na Clínica Sivieri, falando da própria Sivieri aqui com a gente. Hoje eu acho que é uma das clínicas mais completas no tratamento da obesidade e cirurgia bariátrica no interior de São Paulo. Sim. Isso fica muito claro para a gente, principalmente depois da jornada. A gente tem uma equipe realmente muito completa, voltada para isso. A gente tem a bioimpedância correta, sim, a gente tem nutricionista, psicóloga, psiquiatra, ginecologista, oftalmologista, 3 cirurgiões bariátricos do aparelho digestivo, a gente tem nossa fellow, né, que é quem acompanha o Thiago e nos acompanha hoje nos atendimentos, que seria um plus ali, né, de formação. Realmente a gente tem um time ali, unidos. A gente tem um auditório hoje na Clínica Sivieri, que a gente consegue reunir a equipe uma vez por mês, que a gente chama de Bari Pizza. Tem muita gente que quer saber o que é, né? Sim. Isso é uma reunião científica da clínica, com a equipe toda, com os residentes do Thiago, normalmente, lá do SUS, do HB. E é um momento também de confraternização, que a gente come uma pizza. Então, a gente faz uma pizza ali ao vivo, na hora, né? E toma um vinho, bate papo. Da última vez foi um paciente tocar violão e cantar. E é um momento que a gente realmente discute caso, tem uma interação muito bacana com a equipe toda, né? E acho que a gente realmente a gente tem uma equipe muito coesa hoje e a gente consegue realmente trazer o que a gente tem de mais novo, o de mais moderno e o de mais com evidência científica para tratar o paciente com obesidade. Mas não só isso, né? A gente trata outras doenças também ali
no mesmo espaço. Muito bem. Doutora, vamos fazer aqui então, vamos falar sobre... Falando em novidade, né? Isso, vamos falar sobre essa novidade, porque a gente sabe que a medicina avança a todo instante, a todo momento, né? A gente estava falando aqui quando foi feitas as primeiras cirurgias, há tantos anos, como que era feito, balão, não sei mais o que e tal. E hoje em dia a gente tem essa novidade aqui. Conta pra gente, porque você que tá olhando aqui, às vezes você falando assim, gente, se quiser pegar, doutora, pra gente poder mostrar, porque eu tenho um pouco de medo de relar nesse negócio aí. O que é isso que a doutora está segurando nesse momento? Ela tá brincando de bexiga, vai jogar no Hamilton para explodir? Não. Ela vai explicar porque isso aqui é a novidade do momento. Isso é um balão intragástrico. Tá. A gente tinha, já tem há bastante tempo, o balão intragástrico, mais ou menos como esse, colocado via endoscópico. Tá. Então, você teria que fazer um procedimento endoscópico, colocar esse balão no estômago e depois retirá-lo por endoscopia. Ficava 6 meses no estômago, retirava. 2 procedimentos com riscos, né, inerentes ao procedimento. Perfuração do estômago, qualquer acidente ali que acontecesse. Esse balão está presente nos Estados Unidos, em 60 países já, desde acho que 2020. Foi aprovado pela Anvisa no final do ano passado. Começou a ser comercializado no Brasil em janeiro. Somos a primeira clínica do interior de São Paulo que temos o balão, tá? Ele chama Lurion. Tá. É um balão elíptico, né? Dentro dele tem uma solução com soro fisiológico salinizado e um conservante. E ele fica dentro do estômago do paciente, em média, por 16 semanas. Depois, ele murcha sozinho e sai pelas fezes. Então, não existe um procedimento nem para colocá-lo e nem para tirá-lo. Para você entender como é que ele é colocado... Aqui ele já tá expandido, certo? Sim. Mas ele é assim, ó. Você ficou assustado quando você viu, né? Eu fiquei um pouco preocupado com esse negócio. Aí eu peguei e falei assim, cara, esse negócio aqui também, eu achei que ela tava com fone de ouvido. E eu falei assim, não, doutora, ali dentro. Mas olha só como é que funciona o negocinho. Ele ficou com medo de eu colocar nele já aqui, porque ele sumiu do consultório, ele ficou com medo de eu já pegar. Mas eu vou voltar. A partir de 2024, agora estamos firmes. Vamos só esperar mais um pouquinho, porque tá em cima da hora agora. Mas olha só que interessante, gente. Olha só que bacana. Olha que legal. Ele tem o tamanho de um antibiótico, vamos dizer, né? Uma cápsula. Então, o paciente ingere, isso é preparado, o paciente faz uma dieta mais leve nos dias anteriores, acompanhamento nutricional durante todo o processo. Então, ele engole essa cápsula chega ao estômago do paciente, faz um raio-x na hora, ali no consultório mesmo, na sala do Tiago, vê se está exatamente no lugar, e isso fica de fora. É como se fosse uma endoscopia, assim. O paciente está completamente acordado, sentadinho aqui, tomando água e engolindo a cápsula. Tá. É super tranquilo. A gente colocou 3 já e eu acompanhei tudo. Aí vai um raio-x móvel, faz o raio-x, tem certeza que está ali dentro, daí acopla aqui o soro fisiológico que vem para cada paciente, enche esse balão já dentro do estômago e ele fica deste tamanho, 550 ml aqui dentro, um estômago normal, né? Tem em torno de capacidade de 1 litro, 1,5 litro, tá? Então, vamos dizer que pelo menos 1/3 lá, metade fica ali preenchido por esse balão. Então, é uma técnica mecânica, vamos dizer, né? Tirou o fiozinho, ficou com o balão, esse balão fica em torno de 4 meses ali expandido, depois ele é eliminado naturalmente. Durante esse processo, o paciente é acompanhado pela nossa equipe, por nutricionista, vem junto com o balão uma bioimpedância verdadeira para ele levar para casa. Vem um smart, o Apple, um Watch, que ele fica ligado nesse processo, todo monitorado, então ele consegue ver perda de peso, gasto calórico. É muito tecnológico e tem todo o apoio da empresa, que é a única que fabrica esse balão. Você espera uma perda de peso em torno de 10% a 15% do seu excesso de peso. Ele está autorizado no Brasil para IMC entre 30 e 40. Então, obesidade grau 1, obesidade grau 2. E, claro, isso é de forma individualizada, orientado pelo cirurgião bariátrico, pelo endocrinologista. É uma novidade. É para casos selecionados, pacientes que não podem ser submetidos à cirurgia, ou que precisam perder peso muito rápido, ou que não têm indicação de cirurgia na obesidade grau 1, e sem nenhum procedimento invasivo. Sim. Então, é realmente bem legal e é uma novidade que chegou ao Brasil agora, nesse ano,
e que a gente já tem disponível aqui em São José do Rio Preto. Quanto tempo que, por exemplo, assim, eu vou lá para fazer isso aí, quanto tempo que para coisar o negócio aqui, já ele tá desse tamanho dentro da barriga da gente? Assim, Demora 4 minutos para expandi-lo. 4 que cada um leva um tempo para digeri-lo, né? Ele fica até 4 meses. 4 meses. Em torno de 12 a 16 Se eu quiser semanas. colocar 2, eu posso ou não? Só para... Não, só para saber, ué, se tem para já dar mais espaço. Não de uma vez. Ah, tá. Você pode colocar um, se falhar, 6 meses depois você pode colocar outro. Tá, só pra gente entender. Eu achei um pouco pequeno esse negócio aqui pra tamanho do estômago, né? Mas tô brincando. Olha, a gente tem um dos pacientes que a gente está acompanhando, que eu vi há pouco tempo, ele já perdeu 15 quilos em 2 semanas com o balão. Ele tá com esse negócio aqui? Extremamente satisfeito. Ele tinha 115. Ô, Thiago, nunca te pedi nada, irmão. Se você puder depois aí, eu sou a sua cobaia. Eu sou o resultado da sua vida. Eu sou a sua propaganda. Eu sou o seu outdoor ambulante. Então, todo mundo vai ver o meu resultado aqui na rua e eu vou colocar aqui, ó, se vier... O meu, ele não é, né, Maria? Mas o do Thiago, ele pode ser, né? É porque o Thiago é que tá com o negócio aqui, do negócio. Você ficou com a Maria. Você já me coisou muito aqui. Ô, doutora, a gente não vai falar preço aqui, valor, nada disso e tal, mas é mais barato que a bariátrica. A bariátrica é feita pelo convênio, seu paciente tem convênio, né? Ela cobre quase 100% dos custos por vídeo. Isso não é um procedimento de convênio, ele é sempre particular. Você tá doido. Ó, esse outro negócio aqui, gente, não vem não, tá? Esse não, aqui esse é só para segurar. apoiá-lo na mesa. Esse aqui não fica ele em tá cima, preocupado se a gente tem que engolir esse também. Não, esse aqui tá tranquilo. Você tá, vai achar também que vai fazer um negócio de silicone. E uma outra coisa também, a Márcia tinha perguntado aqui, e depois ele dissolve, isso aqui é um soro, né? É soro. Então fica tranquilo. É soro salinizado, soro fisiológico com conservante. Tá, e aí como você vai estar acompanhando e tal, se acontecer alguma coisa, você vai saber, né? E aí eles vão Tem sinais de alerta, né? O paciente é estimulado a entrar em contato com a equipe a todo tempo. Beleza. Tem mais de 100 mil procedimentos, se eu não me engano, no mundo todo com esse balão. Você tá doido. Bom, se vocês for fazer um sorteio lá, depois vocês me falam pra gente poder conversar. Doutora, queria agradecer muito a sua presença aqui e pra gente encerrar, queria que você falasse 2 coisinhas pra gente. Como que é trabalhar junto com o esposo, né, junto com o Thiago. Queria que você falasse um pouquinho sobre a sua equipe, que a gente sabe que é sensacional. E falasse para quem é diabético, para quem que está, né, às vezes preocupado, não sabe muito o que fazer, às vezes vai num lugar e não consegue os resultados, para quem pensa realmente ou em colocar esse procedimento ou fazer uma bariátrica, né? Passa um recado para essas pessoas, por favor. Olha, trabalhar com o marido é bom, sabia? A gente tem uma parceria muito bacana. Nessa jornada, eu falei muito da jornada, né? Mas é que realmente foi uma coisa bem especial. Ele terminou com uma cirurgia ao vivo, lá do HB, e a gente lá no auditório. E foi muito legal, porque foi uma parceria muito bacana, assim. Ele terminou de lá, todo paramentado, e eu terminei de cá. E foi emocionante mesmo de ver, e é realmente o que a gente vive no nosso dia a dia. Um complementa o trabalho do outro mesmo. E por mais que você sabe disso, às vezes a gente tem problemas pessoais do dia a dia, com os filhos e tudo mais. Ali somos Dr. Thiago, doutora Fran, né, doutora Francine. E realmente a gente bate um na porta do outro, a gente toca o telefone. Tem dia que ele fala para mim, não tô te deixando trabalhar, tem um monte de casos para discutir. E tem ficado cada dia mais gostoso e cada dia melhor, realmente, porque finalmente, acho que isso leva um tempo mesmo, a gente conseguiu formar uma equipe muito coesa, né? Então, a gente trabalha na mesma língua, é muito bacana trabalhar assim. A Maiara, nutricionista, que encabeça a equipe multidisciplinar, ela é doutora em obesidade, em bariátrica, ela estuda muito, ela é científica, então a gente tem um trabalho também voltado para publicar, para mostrar o nosso trabalho em eventos internacionais e nacionais. A equipe toda agora para o Congresso Brasileiro de Cirurgia Bariátrica no Rio de Janeiro em outubro. Então tem a Adlan, que é nutricionista, tem a Loiane, psicóloga, a Priscila. A gente está realmente com uma equipe muito coesa, muito bacana. Então a gente está totalmente preparado para... Eu acho que a palavra é acolher. Sim. É uma doença, de novo, estigmatizada, crônica, que está cheio de preconceito em volta, que muito paciente... O Thiago fala isso, que depois que ele começou a falar, eu quero te escutar. Me conta o que você sente. Ele precisou comprar uma caixa de lenço, né? E é verdade, a gente escuta N histórias, como a Maricel contou um pouquinho, né? Coisas que a gente nem consegue imaginar quando a gente não está vivendo aquilo. Sim.
Então, acho que hoje, Hamilton, posso dizer de boca cheia que a gente tem um atendimento humanizado, um atendimento acolhedor, que o time está lutando realmente para que esse paciente fique bem. A gente quer que ele fique saudável, né? A gente quer tirá-lo de uma doença crônica, inflamatória, que traz outras consequências e deixá-lo saudável e com uma qualidade de vida muito melhor. Tem um monte de estudo mostrando que às vezes você não perde o peso que você precisava perder, que você não fica magro. Então, você alinha expectativa, você mostra até onde esse paciente pode chegar. Mas o mais importante é que você melhora demais a qualidade de vida do paciente. Isso todos os estudos mostram. Quase 100% dos pacientes que operam com uma equipe multidisciplinar, com cirurgião bariátrico, saem 100% satisfeitos depois com a mudança, com a melhora da qualidade de vida. Acho que isso é o mais importante. Sim. Então fica o recado para você aí, acompanhe também, siga aí a doutora Fran nas redes sociais, por favor. Você sabe que eu não tenho rede social de verdade? Minha rede social é pessoal. É a Mayara que faz as postagens? Não. Ah, não, você fala de doutora. Não tenho, tá. A minha rede social é pessoal. O Thiago é que faz isso, eu não consigo fazer. Mas vai no @Clínica Sivieri, vai no site da Sivieri, que lá no Instagram você já vai ser encaminhado para o site. E tem o @Thiago Sivieri com TH, que aí sim nós temos que tem as lives um serviço bem feito. As lives são sensacionais, são incríveis. Eu queria muito também, assim, ressaltar aqui, que eu achei muito bacana, a festa junina que vocês fizeram. Foi muito legal. Que foi muito legal também. E agradecer a todo mundo que está participando com a gente. Gente, sábado agora, nós vamos estar fazendo o episódio extra, tá? A partir das 18 horas, a gente vai ter aqui o Gabriel Fanart. Ele é humorista, ele também é imitador, são mais de 100 imitações. Vai ser um episódio bem bacana, sábado, a partir das 18 horas, ao vivo, aqui no ar. E na próxima quinta-feira, para começar o mês de outubro, e que também é o Outubro Rosa, a gente vai ter a presença, a gente bateu um papo muito bacana diretamente de Barretos. Fomos até Barretos, o Noir foi até Barretos para poder bater um papo com o Henrique Prata, que é o presidente do Hospital de Amor. A gente falou muito sobre o livro, né, que ele está lançando, que acabou de lançar agora, e que conta um pouco da realidade, né, em relação à medicina e outras coisas mais, e nós conhecemos um pouquinho também do hospital, que é incrível. Então vale muito a pena você acompanhar o nosso bate-papo já na semana que vem. No dia 9, excepcionalmente na segunda-feira, já que é feriado dia 12, a gente antecipou para segunda-feira, nós vamos ter aqui a nossa querida Tati, que é da Queijadinha da Tati. Que legal. Que não tem problema que você fez a bariátrica, você pode comer uma queijadinha de vez em quando, que não tem problema nenhum para você. Você vai conhecer essa história inspiradora dessa empresária, dessa empreendedora, que é incrível, tá? Ela é sensacional. Aí no dia 19 a gente traz para você aqui o pessoal da comunidade Metanoia, o Gil Mota vai estar por aqui, o Davi Fernandes também, a gente vai ter aqui um encontro com Deus que vai ser sensacional. E para fechar o mês de outubro, a Bia Laskevich, ela vai estar falando sobre empreendedorismo, vai estar falando sobre marketing digital. A gente vai ter uma aula bem bacana aqui também de mídia social para você, tá bom? Acompanhe a gente no @noar com Hamilton Trevisan. Obrigado a todos os patrocinadores, obrigado à Clínica Sivieri, nossa parceira também. Queremos aqui a nutricionista da clínica, queremos trazer a psicóloga, para a gente bater um papo, para o pessoal conhecer melhor tudo isso que acontece, tudo isso que eles oferecem para vocês. O Thiago, muito obrigado, ele mandou uma mensagem para mim aqui, uma mensagem meio subliminar, que eu ficou meio esquisito. Você tava rindo sozinho, né? Porque ele falou, não, eu tava rindo de outra pessoa que falou assim, faz aquela pergunta por último, e eu vou fazer antes da gente ir embora agora, que é uma pergunta minha. Eu fiquei um pouco com medo, porque em cima tá um negócio, mas embaixo tá outro, eu fiquei um pouco preocupado. Mas nós estamos aqui firme e forte, vamos viu, tentar Thiago? entender isso depois, né? Depois nós vamos entender. Doutora, se eu colocar esse negócio aqui, eu posso tomar coca? Só pra gente fechar, a última pergunta. Se a Mayara permitir, pode. Ela que é a nutri da equipe. Um abraço pra você, Mayara. Não te conheço, mas te considero. Fique com Deus, todo mundo aqui. Sabadão, hein? 6 horas da tarde. Doutora, obrigado. Deus abençoe, viu? Eu te agradeço, amigo. Valeu, gente. Tchau, tchau.